Tá bom, vamos então entrar no assunto do apagão das canetas, né, professor? Porque esse termo é aquele termo em que a pessoa não quer pegar a caneta para assinar, né, com receio de que aconteça alguma coisa, e principalmente nessa época de pandemia é um risco disso. Como é que a gente pode respaldar uma tomada de decisão quando, por exemplo, a compra tem um deadline? Boa. Primeiro ponto, comigo mesmo, né? Sou eu mesmo, né? Por favor. Primeiro ponto, é mostrar as opções práticas que o gestor tem. Se eu não comprar, o que vai acontecer? Esse é o ponto, né? Então, se eu não fizer isso, o meu prazo de atendimento é esse. Por exemplo, até acompanhei um caso num hospital federal aqui, que o gestor de suprimentos, brilhantemente, ele fez essa negociação com o mercado, dizendo, olha, eu tenho que receber até tal dia, que é o meu limite do estoque. Então, eu quero ver as propostas em relação até esse dia. Aí teve uma proposta que ele recebeu, que nem ele recebeu, mas aí é outra história, que foi um pouquinho mais barato. Só que ele falou, não, eu te entrego em 7 dias. Então, quer dizer, será que eu posso pagar um pouco mais barato? E assim, no valor final da compra ia dar uns 15 mil reais. Era uma compra de uns 300 e alguma coisa. Será que esse desconto, digamos assim, seria um valor válido para o gestor? E os outros dias que vão ficar sem máscara? Né? Então, assim, isso tem que colocar no processo. Olha, minha opção, eu paguei tal preço, né? Foi a única proposta que me atendeu, foi a melhor proposta que me atendeu em relação à qualidade, preço e prazo. Então, eu nunca posso deixar de atender o interesse público para dizer, não, eu comprei mais barato. Então, deixar bem claro a realidade que ele tem, as opções práticas que ele tem naquela situação. E aí, mais uma vez, aí fica a dica para os colegas. Fez essa dispensa pela lei da Covid, já sabe que está tendo essa previsão nesse momento, já abre uma licitação em paralelo, para não também ficar toda hora, né, em situações de urgência. Agora daqui a 2 meses estou fazendo a mesma compra de novo. Então já vai se planejando em paralelo. Pregão para o sistema de ajuste de preço. Participe de outros pregões também, como órgãos participantes. Nós temos um menu, né, uma ferramenta do portal de compras do governo federal chamada IRP, Intenção de Ajuste de Preço. Eu sempre gosto de falar nas aulas de compras, de licitações, quem domina essa ferramenta diminui muito o risco de desabastecimento, porque a gente pode participar de várias licitações daquele objeto. Basta eu sempre comprar o menor preço no momento, e, claro, com a qualidade esperada, no momento que eu precisar. Tá? Então, a dica é essa. Faz a dispensa, mostra qual é a estratégia que você vai adotar para médio e longo prazo. E a curto prazo você tem que tomar aquela decisão, porque senão iria descontinuar um serviço ou não iria atender o interesse público naquele momento. Bom, deixa eu deixar o pessoal tranquilo também, dizendo, gente, a nossa live está prevista hoje até 19 horas, é uma live de 2 horas hoje, até o William falou comigo, hoje é 2 horas, William, 2 professores, 2 horas. E também dizer que as perguntas de vocês, depois vou repassar aos professores, no final eu tenho uma surpresa, tem a ver com as perguntas também, não percam por esperar. Bom, vamos falar do pregão então, gente, perguntando da operacionalização do pregão, vou continuar com você, professor Vinícius. Saiu, ano passado, a nova lei do pregão. Né? Muita gente desesperada, meu Deus, meu município, agora o que eu vou fazer? Então, eu queria que você dissesse para as pessoas que estão nos assistindo quais foram as principais inovações trazidas pela nova lei do pregão. Maravilha. Então, o novo decreto, o decreto 10.024 de 2019, ele é o decreto federal que revogou o anterior, o 5450 de 2005. Então, veja, o pregão eletrônico não é uma novidade, tá? O pregão eletrônico já foi regulamentado no âmbito federal desde 2005, mas antes era obrigatório no âmbito federal, tá? Agora, com o decreto 10.024 de 2019, ele obriga estados e municípios com transferência de recursos da União. Então, sempre quando tiver contratação por recursos da União, né, seja contrato de repasse, né, transferências voluntárias, ele obriga a realização do pregão eletrônico. Aí muita gente fala, mas Vinícius, o decreto fala em exceções. Pessoal, a gente vai virar a chave agora. Não dá para falar, não, é uma novidade, o meu município não tem isso. O pregão eletrônico ele está vigente desde 2005. E eu venho comentando muito para os colegas, né, muito com os colegas, que é o seguinte, a partir do momento que vocês começarem a fazer o pregão eletrônico para os recursos da União, vocês vão ter que adotar para os demais. Mas é uma regra federal. Sim, mas vamos lá, o gestor pode escolher o presencial? Eu tenho os princípios constitucionais, né? A questão da transparência, eficiência. Então, a partir do momento que eu adotar o pregão eletrônico para recurso da União, logo os tribunais vão cobrar também. Pô, vem cá, inclusive, se eu não me engano, lá no Maranhão já obriga para todos os objetos. Já fala o seguinte, olha, vocês estão fazendo com pregão eletrônico, agora vai ter que fazer com recurso próprio, porque é a única forma que garante, de fato, uma impessoalidade,
né? O licitante não se identifica em nenhum momento, ele não precisa aparecer no órgão, toda a documentação é virtual, acaba com essa burocracia, a burocracia excessiva de levar envelope, de ter que comparecer, e a gente sabe que licitação presencial tem um ar de coronelismo, é um resquício do nosso, né, nosso modelo patrimonialista do país. Então, nós estamos na era da virtualização. Claro, a legislação ela prevê exceções, porque pode ter o caso, sim, um município muito no interior, que, né, a internet não chegou ainda bem, beleza, mas isso é exceção da exceção. Teve até um município aqui do Rio de Janeiro que foi engraçado numa licitação, virou até motivo de piada na hora da divulgação do workshop sobre o novo decreto, que é um município que é tudo virtualizado, tudo digitalizado, recebe não sei quantos bilhões em royalties do petróleo, e justificou na época dizendo, não temos capacidade de fazer pregão eletrônico, capacidade tecnológica. Eu sempre com os colegas, quem faz, que opera Facebook, Instagram e WhatsApp, tem capacidade tecnológica para pregão eletrônico. É uma questão só de cultura, de organização, né, de estrutura organizacional. Então, foram algumas inovações importantes, principalmente, por exemplo, a forma de envio de documentação, o licitante tem que entrar com o documento primeiro, então, com isso, gera uma eficiência. A gente não pede documento depois da licitação, ele já inclui no sistema. O sistema, ele ganhou, né, o sistema, principalmente do Comprasnet, ele ganhou essa ferramenta que torna mais eficiente a licitação, que é a possibilidade do envio da documentação antes do pregão. Houve a questão dos modos de disputa, modo aberto e aberto fechado, que é uma inovação bem interessante. O modo aberto, ele se inspirou no BEC, que é a Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo, então é uma etapa aberta de 10 minutos, todo mundo vê o lance do seu concorrente, mas ninguém se identifica, então não tem como saber os concorrentes. E a partir do 8º minuto, em contagem regressiva, quem der lance, o relógio volta para 2 minutos, que ele chama de prorrogações automáticas de 2 minutos. Então, ou seja, qual que é a proposta disso? Que o licitante saia com a sensação que ele deu o seu melhor preço possível. Então, essa é a característica do modo aberto. Nós temos o aberto fechado, que são 3 etapas. Ele tem uma etapa aberta de 15 minutos, um encerramento aleatório de até 10 minutos. Essas 2 etapas são abertas. E depois tem uma etapa fechada, de quem der o preço dentro dos 10% do menor lance, né? Então, todos que estiverem dentro dos 10%, eles vão para uma etapa final fechada, ninguém vai ver o preço de ninguém, e eles têm que dar um lance final fechado. Tá? Então, ele tem essa... Aí tem mais detalhes, claro, né? Mas tem essa forma de disputa, a questão das atribuições do pregoeiro. O novo decreto, ele traz de forma taxativa que a administração tem que garantir a capacitação continuada de todos os agentes que atuam na área de licitações, inclusive os agentes da logística pública. Então, agora não é uma opção capacitar, é uma obrigação. E está em acordo com orientações do Tribunal de Contas da União. Então, capacitação, gente, é uma questão obrigatória, tá? Não é mais uma questão só de estratégia de gestão, é obrigação, tá? A gente tem que ter o plano continuado de capacitação. Bom, só lembrando aqui, então, novo decreto 10.024 obriga estados e municípios a utilizar o pregão eletrônico quando receber verba federal. Agora, professor Vinícius, como é que fica a questão do pregão no caso da pandemia, da Covid-19? Ótima pergunta. Então, a nova legislação, ela trouxe para os insumos, né, serviços, insumos, para enfrentamento do Covid-19, trouxe uma redução de prazos. Então, ele reduz pela metade os prazos, e aqueles prazos de número ímpar ainda é um número inferior. Exemplo, prazo de recurso, que são 3 dias, ele reduz para 1 dia só. Então, é bem interessante. Prazo de divulgação, no mínimo 8 dias úteis, né? Divulgação da licitação cai para 4 dias úteis. Então, a lei do Covid ainda traz essa possibilidade de tornar mais dinâmica. Então, ele reduz a questão dos prazos. Mas lembrando, sempre o que estiver envolvido com o enfrentamento da Covid, diretamente e indiretamente também. E a gente tem também a questão dos prazos do decreto, que em alguns municípios, né, de acordo com o número de habitantes, ele vai sendo escalonado. Agora tem um prazo agora para o dia 1º de junho, não é, professor? Perfeito. Até esqueci de falar isso. Obrigado, Pierre. Desde fevereiro, na verdade, desde o dia 28 de outubro, né, de 2019, estados já estão obrigados a fazer pregão eletrônico com o recurso da federal. A partir de fevereiro, municípios acima de 50 mil habitantes já estão obrigados desde fevereiro. Agora, em abril,
municípios acima de 15 mil habitantes, entre 15 mil e 50 mil, né, acima de 15 mil habitantes. E agora, a partir da semana que vem, em junho, todos os municípios, né, abaixo de 15 mil, estão obrigados a atender o decreto. Não houve flexibilização. Não houve. Não houve, em tempos de pandemia. E lembrando, PR, muita gente fala, é novidade e tal, preciso de uma rede de TI. Não é novidade. Lembrando que o pregão é desde 2005 e o Tribunal de Contas já vinha orientando que se você tem a opção de adotar o pregão eletrônico, pode gerar um ato de gestão antieconômica, o fato de você adotar uma licitação presencial. Vamos pensar no momento atual, né? Como é a dificuldade que a gente tem hoje para se locomover, né? Os preços estão lá em cima, o risco à saúde pública, né, de eu ir até um município para participar de um pregão presencial, e os pregões eletrônicos estão acontecendo. Eu tenho diversos amigos que estão trabalhando como pregoeiros em casa, fazendo pregão eletrônico, e o mercado disputando, participando ativamente, e a economia não parou, entendeu? Então agora quem depende de pregão presencial, né, então tem essa série de restrições, e pode ser caracterizado de gestão antieconômica. Vamos falar sobre fiscalização de contratos, professora Lidiane? Vamos? Antes disso, deixa eu só ver o chat aqui. A Lindalva, que é a nossa aluna de cursos da ESAF, está perguntando se precisar comprar uma ambulância para esse momento, para intensificar o atendimento da pandemia, pode ser considerado compra direta? Essa é a compra direta, Lindalva. Essa é diretaça. Então pode, pela nova lei, fica tranquila. O que mais? Deixa eu ver aqui no chat. Deixa eu ver mais aqui. Não, daqui a pouco eu coloco mais perguntas aqui. Professora Lidiane, questão da fiscalização de contratos, principalmente aqueles que precisam de alguém no local. Tem muitos órgãos trabalhando com servidores em casa, um revezamento para os órgãos, mas tem contrato de vigilância, de limpeza, de manutenção predial, precisa de alguém lá fiscalizando. Como é que ficam esses contratos se a maioria dos servidores está em casa, professora Lidiane? Pois é, os servidores podem adotar aí um regime de revezamento, né? O fiscal de contratos, ele tese, né? Tem que ter, nem na prática a gente nem sempre encontra, mas é importante ter o substituto. Então, o fiscal e o professor Vinícius é o meu substituto. Se a gente adota no nosso órgão um regime de revezamento, talvez alguns servidores que não sejam fiscais de contrato possam ficar integralmente em teletrabalho, mas nós somos fiscais de contratos que exigem a nossa presença. O que a gente pode estabelecer? Tem duas soluções, tá? Uma é atuar o fiscal e o seu substituto em revezamento. Então, sendo que aquelas questões que possam ser resolvidas telepresencialmente, né, por e-mail, ou até mesmo pelas plataformas agora que a gente está utilizando. Professora, posso dar até um exemplo? Assim, por exemplo, você vê quantos megabits passa na rede da internet do órgão. O técnico pode ver com o software, tranquilamente. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas esses casos que precisam da presença do fiscal, às vezes, para resolver algum problema que acontece pontualmente no órgão, o que pode ser feito? Considerando até a escassez de recursos humanos para fiscal, né? A gente sabe que é muito difícil a gente ter vários servidores para ter uma fiscalização assim tão segregada. Então, o titular, ele tem o seu substituto. Então, o que eles podem estabelecer? Todas aquelas demandas que possam ser resolvidas remotamente ficam com o titular. O substituto atua presencialmente no dia que o titular não estiver. Então, eles já combinam de não estarem mesmo no mesmo dia para que isso ocorra. Porque, originalmente, o titular, ele atua nos impedimentos o substituto atua nos impedimentos do titular, né? Quando o titular está de férias, quando o titular tira uma licença, quando ele se aposenta e efetivamente, né, sai do órgão, mas a gente pode adaptar para esse caso de pandemia e estabelecer dessa forma. O substituto, tendo alguma demanda ali, por exemplo, o vigilante viu passando que foi furtado um extintor de incêndio num corredor. Né? Cadê a primeira coisa que você vai perguntar? Cadê o fiscal da vigilância patrimonial? Até o que estiver em casa, pegar o carro, chegar no órgão correndo, não. Tem o substituto dele, que ele já deixou previamente, né, combinado, que vai estar
presente no órgão no dia que ele não tiver, que não for na escala dele, e aí o substituto resolve isso, passando todo o relatório para o titular. Então, e também, nos órgãos que tem fiscalização setorial, também pode aproveitar, né, se tiver... O que é, professora, essa figura da fiscalização setorial? O fiscal setorial, ele veio, esse nome, né, ele veio com a IN 5 de 2017, é uma instrução normativa federal, mas muitos municípios e estados, e até sociedade de economia mista, empresa pública, às vezes se inspiram para fazer os seus regulamentos. Então, é bem conhecida essa instrução normativa. E ela trouxe a figura, já tinha, né, a figura do gestor, fiscal técnico, fiscal administrativo. E a IN, ela trouxe o fiscal setorial, que é quando eu tenho um serviço que ele é prestado concomitantemente em vários lugares, em várias unidades, ao mesmo tempo, e que o fiscal ele não consegue estar acompanhando ali ao mesmo tempo todas elas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa limpeza de uma universidade, né? Aqui na UFRJ é uma cidade universitária. É uma cidade, vários prédios, né? Então, assim, o fiscal ele não tem condições da limpeza, tá ali atento a percorrer todos aqueles prédios. Então, você tem os fiscais setoriais, cada um vai ser responsável pelaquela unidade para fazer a fiscalização daquela unidade. Então, a gente pode até aproveitar nos lugares que tem fiscal setorial e promover ali algum rodízio entre eles, algo nesse sentido. O importante é, se fizer essa adaptação da fiscalização setorial, como vai ter uma leve mudança, porque antes o fiscal setorial, ele está... Se eu tenho 4 fiscais setoriais, 4 blocos, A, B e C, cada fiscal vai ser fiscal de um bloco. Só que se eu adaptar para os tempos que a gente está agora, em que cada dia um está em casa, aquele que era fiscal do bloco A, no dia que ele estiver trabalhando, ele é fiscal dos outros 3 blocos também. E aí, a gente vai ter que rever a portaria de designação desses fiscais para fazer essa adaptação, porque pela portaria original, como é fiscalização setorial, e dependendo de como estiver na portaria originária, vai dizer que a Lidiane é a fiscal do bloco A. Então, como é que ela está fiscalizando B, C e D? A gente vai ter que adaptar, produzir uma nova portaria dizendo que nesse tempo de Covid haverá o rodízio, e aí... Essa era uma pergunta aqui, professora Lidiane, da Adriana, se o fiscal substituto ou a fiscalização setorial precisa ser regulamentado por portaria ou um documento análogo? É importante portaria, porque, assim, os fiscais, quando eles são designados, eles devem ter informados os seus direitos e obrigações, quais são as suas atribuições, e tem que ter uma delimitação, sim, até porque a fiscalização, ela tem sido cada vez mais uma atividade em equipe, que ela precisa ser segregada para que haja uma melhor fiscalização, o olhar mais atento, o servidor ele tem uma condição melhor de fiscalizar, mas também tem que ter a interlocução entre esses, as informações, a informação ela tem que passar por todos eles. Então, é um trabalho em equipe. Então, eu sou sempre a favor de quando a gente monta uma equipe de fiscalização, em que você tem o gestor, o fiscal técnico, e vamos supor, 3 fiscais setoriais que vão fazer a parte técnica, um gestor, um fiscal administrativo, e eu tenho outros 3 fiscais que vão ser o chão de fábrica, vão ser os fiscais técnicos. O cuidado que eu tenho que ter, primeiro, o fiscal setorial, ele pode fazer a fiscalização técnica ou administrativa, ou as duas. Então, pela lei, a lei ela não define se o fiscal setorial vai olhar só aspectos técnicos. Ela fala técnicos ou administrativos. Em caso, até pode auxiliar o administrativo, fazendo também. Então, quando você faz a portaria, para cada contrato você tem que fazer uma portaria e dizendo se aquele fiscal setorial ele vai ser só técnico, ele vai ser técnico e administrativo, ou às vezes só administrativo, dependendo do volume do contrato. Então, é importante, sim, você delimitar para que cada um saiba exatamente qual é a sua atribuição. As atribuições de uma fiscalização técnica são completamente diferentes da fiscalização administrativa. Então, não basta você dizer só que dá uma lista de 5 nomes dizendo que é fiscal, fiscal, fiscal e um gestor. Não, você tem que dizer fulano, fiscal administrativo, o outro, fiscal setorial, bloco A,
fiscal setorial do bloco B, porque aí você sabe exatamente na hora de individualizar as atribuições, o que esperar de cada um, na hora até mesmo de alguém precisar entrar em contato com o fiscal, fazer algum tipo de cobrança, algum tipo de pedido, ele já sabe exatamente quem ele vai procurar. Tá? Então, é importante. Tem uma pergunta interessante aqui, por conta da tecnologia, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com ela, que é assim, a Devem está dizendo que ela é diretora da divisão de material e logística, gestora de contratos, e com determinação do teletrabalho, né, os servidores terceirizados estão prestando serviços essenciais de limpeza em poucas unidades, mas se é possível fazer uma fiscalização via WhatsApp, criar um grupo com os terceirizados e coordenar a execução do serviço remotamente e só se deslocar para eventual supervisão. Assim, eu faria de uma forma, eu não faria assim, eu colocaria pelo menos uma escala para fazer porque o serviço de limpeza é um serviço presencial. Então, só por WhatsApp, você fica vendo só o que as pessoas te mostram. Você não garante que está sendo executado, né? Olha só, o fiscal e o gestor, ele tem um tripé na gestão e fiscalização. Se puder, professora, fazer só dizer quem é a figura do gestor e quem é a gestor do fiscal também é a figura, tá? O Rafael está perguntando. A diferença de fiscal e gestor, sim. O fiscal é aquele que está ligado o fiscal técnico, os fiscais eles são meio que o chão de fábrica, são aqueles que têm um contato mais próximo à execução do serviço. Então, o fiscal técnico é aquele que está vendo o serviço ser executado, é aquele que vai ver a qualidade do serviço, vai ver a quantidade do serviço, vai ver se os funcionários estão usando os uniformes, os equipamentos, as peças empregadas são aquelas mesmas. Então, ele está ali, ele tem um contato visual com o objeto. O fiscal administrativo, ele vai fazer a fiscalização do trabalhista, previdenciária e tributária. Então, ele fica mais com a papelada, com a burocracia. Então, ele vai analisar as folhas de ponto, vai ver se os funcionários estão recebendo corretamente seu salário, se alguém faltou, se vai ter glosa. Então, ele vê essa parte documental. E o gestor, ele coordena esse trabalho. Então, a Iene ela até fala que a gestão do contrato, a execução do contrato, ela é feita, o gestor auxiliado pelos fiscais. Eu acho até meio assim, dá a impressão de que é o gestor que é o principal, mas no dia a dia, eu vejo até que não, que os fiscais, eles têm o mesmo nível de importância que o gestor. O gestor nada mais é aquela pessoa que vai centralizar as informações. Os fiscais, cada um vai fazer a sua medição, né? O técnico vai olhar qualidade do serviço, quantidade dos recursos humanos e qualidade dos recursos humanos, quantidade dos materiais empregados e qualidade dos materiais empregados. Vai preencher isso no IMR, que é um documento, em alguns lugares pode ainda ser chamado de ANS, que é um documento que tem lá no edital, que é para justamente você medir a qualidade do serviço. Então, o fiscal técnico ele vai fazer isso e vai fazer um relatório e vai entregar para o gestor. O fiscal administrativo vai pegar toda a documentação trabalhista, previdenciária e tributária que a empresa todo mês entrega, vai fazer a análise e vai entregar para o gestor. O gestor vai pegar essas informações e vai condensar e analisar. Então, pode ser que o técnico ele tenha visto um fato ali que leve a glosa e o administrativo tenha visto o outro. Quem vai compilar isso é o gestor. Então, o gestor é aquele que fica de cima, só olhando tudo que está acontecendo e recebendo as informações e trabalhando essas informações para tomada de decisão do gestor que está lá acima deles. Então... Bom, só para finalizar, então, a pergunta da Devem, do grupo do WhatsApp, você sugere ainda que tenha uma escala para poder, não só aquilo que é falado no WhatsApp, né? Porque aquela questão do tripé que eu ia falar. A gestão e a fiscalização, ela é preventiva, rotineira e sistemática. Então, os problemas, fazendo pelo WhatsApp, vai resolver parcialmente, porque você só vai solucionar os problemas que chegarem até você no WhatsApp. Mas você, enquanto fiscal, não vai ter condições de detectar problemas que talvez estejam ocultos. Que quem está executando o serviço, os funcionários da limpeza, não estão nem prestando atenção que tem um problema ali. Mas você
vai e como fiscal, você consegue observar. Ela então, ainda está perguntando aqui, se fizer uma vez por semana, ainda você corre o risco nos outros 4 dias, né? Ou não? Mas então tenta escalar. Se ela puder fazer intercalar com outros profissionais, outros servidores que possam, ainda que vamos supor que só ela é a fiscal. Mas se tiverem outros servidores com a possibilidade de fazer essa fiscalização também, faz uma portaria extraordinária só para esse caso, colocando cada um para um dia da semana e que vai fazer. Isso, gente, é uma medida, assim, extrema, tá? Não é em condições normais, a gente não faz, não. É só mesmo para o serviço não ficar sem, né? Então, assim, ou de repente você vai uma vez ao dia, você não precisa ficar o dia inteiro, né? Você dá uma passada só para dar uma vistoriada. Ou pelo menos, assim, vai dia sim, dia não, talvez. Se certifica, né, de que você está mais presente lá do que só no WhatsApp, né? Se for só no WhatsApp, eu acho que pode ter problemas aí. E assim, o TCU, uma vez eu estava lendo uns acordos, tudo bem que foi emitido em situações normais, não foi de agora, né? Bem antigo. Falando que não existe fiscalização à distância. Isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça, principalmente quando eu dou curso, e eu tenho colegas que trabalham num determinado local e ele é fiscal de uma obra que é, sei lá, não sei quantos quilômetros. E aí eu falei, vem cá, e como é que você faz? Fulano me manda os documentos, eu vou e assino. Eu falei, gente, não existe fiscalização à distância, você tem que ir lá. Então, ainda que agora, né, com você não consiga estar integralmente, presencialmente lá, mas que você tente estabelecer uma escala de que, pelo menos, assim, dia sim, dia não, e tentar encontrar colegas que possam revezar com você, mas colocando lá na portaria, tá? Evitar ir para... Para a gente passar para a MP 961, tem uma pergunta da Nalba, minha querida amiga Nalba, que é nossa aluna também, muito interessante. Tem uma empresa que é contratada para a administração pública, e o contrato dessa empresa, nessa época de pandemia, não foi reduzido, continua pagando normal, enfim. A empresa pode reduzir o salário do funcionário sem ter tido a redução dos valores no seu contrato? Não. Pelo amor de Deus. Tem daí uma questão trabalhista, né? E principalmente de direito administrativo, aliás, teoria geral do direito, né? E vedação e enriquecimento sem causa. Primeiro, a gente tem que ver em quais condições que houve essa redução de salário, né? Tudo bem que agora a regra trabalhista está um pouco mais flexível e tudo, mas a gente tem que tomar uns cuidados para ver se não teve nenhum abuso aí, nenhuma ilegalidade. Agora, a relação de trabalho está mais flexível, né? O empregador e o empregado, eles têm uma condição maior de entrarem, comporem aí, né, ajustes entre eles, mas é importante primeiro você verificar em quais condições foram feitas essa redução, se foram legais. E isso tem que se refletir no contrato. Se foi legal, se foi proporcional uma redução da carga horária, cumpriu os requisitos da legislação, ok, só que isso vai ter que ser transposto para o contrato administrativo, tá? A gente tem que refletir isso. Vamos nós, professores, falando da questão da antecipação do pagamento, e foi editada também a MP 961, que fala, entre outros temas, também desse. Queria que vocês falassem um pouquinho dos principais pontos dessa MP. Professor Vinícius, pode ser. Então, vamos lá. Essa MP, ela ampliou o limite da dispensa de licitação, né, já comentado pela professora Lidiane. Então, essa ampliação foi pelo artigo 24, inciso 2 e 1 da 866, inciso 1 até 100 mil, inciso 2 até 50 mil. Esse valor, ele também se baseou na lei das estatais, né, a lei 3.303 também acompanhou esse valor. O projeto de lei de licitações que tramita, 1292, também vem com esse valor. Então, na verdade, foi uma antecipação, digamos assim, governamental, para também flexibilizar e tornar mais eficiente as contratações. Lembrando que, nessa caso, não é destinado não só destinado a insumos da Covid, qualquer contratação. Então, ampliou a questão da dispensa de licitação, ampliou também a utilização do RDC, então, não só para o federal, mas também para os entes subnacionais, inclusive para obras
e outras aquisições, ou seja, aquilo que não for bem em serviço comum também pode ser licitado pelo RDC, né, o regime diferenciado de contratação. Então, em linhas gerais, o RDC ele permite a contratação integrada, então a mesma empresa elaborando projeto básico, executivo, que é um dos grandes problemas das nossas obras públicas, né? Então eu não vou entrar em detalhe, porque aí também, né, assim, seria mais um... Mas assim, essa outra novidade, live, né, professor? essa novidade é bem interessante. E o RDC, o melhor de tudo, ele é o quê? Eletrônico, é virtual. Então ele é bem parecido a dinâmica com um pregão eletrônico. Então, imagina, nós temos um ambiente virtual para fazer o regime diferenciado de contratações, nós temos já o pregão eletrônico e o RDC. Então, a ideia é a gente diminuir o máximo possível, quase estaca zero, as nossas licitações presenciais. Tá? Então, houve essa ampliação da utilização do RDC também. Então, quer dizer, foi uma medida muito importante em tom de princípio de eficiência. E, Pierre, se você me permite rapidamente... Claro. A questão do pregão, né, que você tinha comentado, as inovações, um ponto que o novo decreto pregão trouxe, por que eu estou querendo falar agora? Que essa semana teve uma novidade. O novo decreto pregão, ele estabelece estudos preliminares, que na verdade já estava desde a 866 para o projeto básico, mas ele traz os estudos preliminares também que couber, ele não faz restrição para serviços, que nós temos a IN5 de 2017, que fala para serviços. E essa semana saiu a instrução normativa 40, que é uma instrução que traz diretrizes para a elaboração de estudo técnico preliminar. Então, trazendo essa dica aí para os colegas de estados e municípios também, né, além da União já ser obrigatório, mas estados e municípios, olhem essa IN. Por quê? Porque a partir do momento que vocês adotarem, e já estão adotando o decreto 10.024, vocês têm que avaliar o estudo técnico preliminar. E aí vocês podem utilizar a IN 40, tá? Saiu essa semana, instrução normativa bem bacana, então... é o foco no planejamento. Tá? Então, essa é uma novidade, digamos assim, do pregão, né, do decreto pregão, e essa IN, ela traz isso, essa reflexão, que não é só para serviços e obras, também para compras, tá? Então, para qualquer tipo de objeto que demande uma avaliação. O José está só acrescentando aqui ao debate, dizendo que o RDC é aquele que aconteceu para as reformas na construção dos estádios, na verdade, na Copa do Mundo, né? Regime diferenciado de contratação. Algumas pessoas falando que está travando. Gente, aqui em cima tem um botãozinho de reconectar. Só para vocês entenderem, nós estamos numa rede sensível, que é a internet. Eu estou num estado, professor Vinícius e professor Elidiane em outro estado, e está normal para a gente. Se é normal, alguma oscilação de vocês, ou nossa internet, cliquem em cima aqui em reconectar, que vocês... voltam para cá. Bom, vamos encaminhando para o final, mas eu tenho mais 3 perguntinhas para vocês. Professora Lidiane, estamos falando sobre regras, estamos falando sobre MPs, legislações. Vamos falar um pouquinho do compliance, né? Como é que o compliance pode ajudar a administração pública nesse momento? Só uma questão que eu gostaria de acrescentar. Claro. Que essa questão trabalhista sempre me preocupa. Gestora de contratos, a gente fica sempre preocupado quando fala de contrato de mão de obra exclusiva. Dá uma olhada se atendeu todos os requisitos da medida provisória 936, que foi a que trouxe essa possibilidade de redução de salário, como eu falei, proporcional à redução da carga horária. Então, analisar de acordo se atendeu a medida provisória, e aí isso vai ter que se refletir no contrato. Por que eu estou preocupada com isso também? Por conta da responsabilidade subsidiária da administração pública por violação trabalhista. Então, se a gente não fiscalizar essas questões trabalhistas, a administração pública ela pode, numa eventual reclamação trabalhista, figurar no polo passivo e até ter essa responsabilidade declarada subsidiária, declarada em sentença judicial, tá? Então, ficar atento a isso. Bom, só um detalhezinho antes do compliance. Professor Vinícius, a Terezinha está perguntando se é exigido agora atender a IN 40 ou opcional? Não, boa pergunta. Na verdade, é o seguinte, a IN 40 é obrigatório para o federal, né? Ela serve como boas práticas para os estados e municípios. Por quê? Porque como o próprio decreto federal, e quem for utilizar o decreto federal para licitações com recurso da União, tem que avaliar os estudos preliminares, então fica como uma boa ferramenta de gestão, né, usar como boas práticas a Instrução Normativa 40. Né? Não é que seja obrigatória, mas ela serve como um bom parâmetro. Claro, se você tiver uma normativa própria, né, do seu ente, ou alguma portaria, algo que já estabeleça as premissas de planejamento, você vai adotar o seu regramento. Mas a Instrução Normativa, e conhecendo alguns municípios do país, eu vejo que quase nunca tem normativa para isso, né? Então fica como um bom parâmetro. E aí, aproveitando, pegando todo esse cenário da Covid,
principalmente para os colegas dos estados e municípios, procure olhar o site da AGU, Advocacia Geral da União, que lá tem novos pareceres jurídicos sobre as contratações da Covid, tem modelos de termo de referência para Covid, tem modelo de contrato, então, assim, claro, adaptando com as suas legislações locais, mas é um ótimo parâmetro, ainda mais que estados e municípios, principalmente municípios, ficam perdidos nesse meio do caminho sem referências. Então, vocês têm essa referência da AGU junto com a IN40 para questões de planejamento. Professora Lidiane, o que é essa palavra bonita, compliance, e o que ela pode ajudar a administração pública? Agir. Acho que eu vou deixar. Eu conheço o professor Vinícius, ele quer falar sobre o tema. Ele fala já. Então, é agir com boas práticas, né? Com transparência, as questões éticas, né? A moralidade, estabelecer práticas que fortaleçam o controle social, o controle concomitante à prática do ato, né, o amplo acesso às informações. Então, isso tudo são práticas de compliance, né, que fortalecem aí o compliance. E tem até sido muito, a gente vê na administração pública, mas as empresas privadas também estão investindo fortemente em compliance, porque isso até no futuro pode vir a ser requisito na hora de seleção do fornecedor, que tem uma melhor prática de compliance. Não é ainda na lei, mas tem essa ideia, né? Eu vejo até mesmo para questões mercados de capitais, de ações na bolsa, tudo isso é importante. Eu tenho visto vários colegas advogados de empresas privadas se especializando em compliance para atender os seus clientes por conta dessa questão, né? Então, assim, nesse momento, a gente tem que fortalecer o compliance, né? Principalmente através das medidas de transparência. Ética e normas, eu diria. Professor Vinícius, quer complementar? Estou curioso para falar, né, dessa parte de compliance, é um tema que eu gosto muito. A professora Lidiane conceituou muito bem, mas assim, eu queria só trazer um exemplo para o nosso caso prático da Covid, respiradores. A lei, ela te dá a flexibilidade da seleção do fornecedor. Então, assim, existe uma prática internacional, né, alguns países europeus adotam, que chama de Bad Past Performance. Ou seja, você avaliar o passado daquele fornecedor, a performance daquele fornecedor. Então, assim, o compliance está muito ligado até com a questão da Lava Jato, com os programas de integridade. Então, e isso já foi incorporado de uma certa forma na lei das estatais, no critério de seleção de fornecedores, que se houver empate, você pode analisar a questão da performance do fornecedor. Então, a lei das estatais já trouxe essa flexibilidade, né, adotando esse olhar para o compliance, se eu não me engano, é o artigo 50 ou 55, e a nova lei de licitações vai fortalecer também essa questão do compliance. Então, assim, é uma questão de atendimento a normas, questão ética, mas, assim, trazendo para a nossa realidade hoje, vocês podem adotar esse critério. Olha, aquele fornecedor entregou bem ali no outro órgão, é um insumo, um equipamento de alto risco, um outro fornecedor que me entregou, mas, por exemplo, ele vendia vinho. Até ontem ele só vendia vinho. A gente teve um caso, né, no país, vários casos, na verdade, mas teve um que me chamou muita atenção, que olhando a instrução processual, claro, eu não conheço o processo a fundo, mas, assim, olhando pelo gestor médio, ele tinha razão por parte, na minha opinião, que é o seguinte, ele deu preço e no KNAI dele ele vende equipamento hospitalar. Só que aí, quando ele comprou daquele distribuidor, o que o distribuidor falou? Agora eu tenho que ver com o fabricante da China. Aí, quando eu fui ver com o fabricante lá da China, eu não consigo entregar. E já houve antecipação de pagamento de milhões. Olha a dor de cabeça. Olha só. Houve antecipação de milhões de pagamento, né, na hora do pagamento. A empresa tinha habilitação para fornecer, mas não foi avaliado o quê? A performance. Era uma empresa do mercado mesmo. Então, assim, nessas compras estratégicas, claro que eu não estou falando aqui, gente, de papel A4, até porque a gente tem a política de desenvolvimento sustentável que a gente tem que promover mesmo as microempresas, empresas de pequeno porte. Eu estou falando de compras de alto risco, de alto valor, né, alto custo, que a administração ela tem que tomar uma decisão
para atender o bem maior, que é a supremacia do interesse público. Então, essa prática do best performance está muito aliado também nessa questão do compliance. Quase um cadastro positivo, né? Digamos assim, feito pelo órgão, né? Gente, deixa eu só dizer para quem está aqui no chat, eu já falei, mas vou repetir, talvez a pessoa tenha entrado depois, as perguntas do chat vão ser encaminhadas para os professores. Eu tenho uma grande surpresa. Agora, estamos acabando a live, faltam 2 perguntinhas. Tem uma grande surpresa para vocês que envolvem essas perguntas aí também, tá bom? Bom, vamos lá. Compras pela internet, né? Uma coisa nova, a gente quer comprar alguma coisa para nossa casa, a gente compra pela internet, antecipa o pagamento, como a gente já conversou. Agora, professor Vinícius, isso pode ser uma tendência para a administração pública também? O órgão comprar alguma coisa para ele pela internet? É possível isso? Boa, ótima pergunta, PR. A tendência é essa, tá? A gente está caminhando para essa questão do e-commerce, né? Não, o privado já, né? Hoje a gente faz tudo pela internet. E a administração pública vem estudando algumas práticas para isso, e me chama muita atenção 2 práticas interessantes capitaneado pela Central de Compras do Ministério da Economia, que já bem adotado em Brasília e vem passando agora para os estados, é o TaxiGov, que, em linhas gerais, o TaxiGov é o Uber do serviço público. Verdade. Ou seja, então o TaxiGov ele acaba com essa questão de a gente pagar um serviço de transporte para o motorista ficar ali o dia todo esperando a gente para uma reunião, e infelizmente a gente vê o coronelismo da administração pública para usar para levar para casa, e por aí vai. Então, o TaxiGov... Não pode buscar filho em escola, né, professor? Não pode. Pois é. E aí tem essa questão, o Uber do serviço público, né, o TaxiGov, ele faz todo o rastreamento daquele percurso, você no aplicativo, você já autoriza, você pede no aplicativo e o seu chefe autoriza. Então, quer dizer, é uma questão de economia absurda. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a Central de Compras vem avançando para licitações nacionais, ou seja, para estados e municípios participarem da licitação com a Central de Compras. Então, não é o âmbito federal só agora. Agora a ideia é estados e municípios. Então, o TaxiGov eu vejo como um caminho sem volta, a economia é absurda. E o outro programa que eu vejo com maior sucesso é o almoxarifado virtual. O que seria o almoxarifado virtual? E aí, no meu caso, que eu sou administrador, eu adoro essa proposta do almoxarifado virtual, porque a gente gasta muito tempo, energia e o custo, no geral, para fazer processo administrativo, para ficar comprando caneta, lápis, borracha. A gente tem que ser bom no básico. É o quê? É a merenda chegando lá na escola, a qualidade da merenda, é na saúde, e não nessas pequenas compras. Então, a ideia do almoxarifado virtual é, eu compro uma gestão de operação, eu contrato uma empresa para fazer a gestão operacional do meu almoxarifado, dos materiais de expediente. Então, é um contrato continuado, né? Então, eu faço lá e falo, olha, eu preciso de tanto papel 4, de tanta caneta, a empresa cuida do estoque, ela que chega e me entrega nos locais determinados. Então, ou seja, é um serviço e não uma aquisição. E aí a gente contrata a empresa de gestão de operação. O Ministério da Economia vem promovendo, tá? Então, os colegas principalmente estados e municípios, que quiserem pesquisar sobre o tema, olha no próprio portal de compras do governo federal. Tem uma página só do central do almoxarifado virtual, e a ideia é levar para estados e municípios. Ou seja, o estado e o município não vai precisar licitar, é só participar com o Ministério da Economia, no Central de Compras. Então, assim, essas são 2 medidas. Claro que outras medidas estão vindo aí para tornar realmente mais eficiente, mais virtual as nossas contratações. A Vanessa está perguntando aqui no chat, dizendo que tem um questionamento, que tem um projeto de extensão, que ela queria comprar insumos de papelaria, por exemplo, para atender a comunidade com ações educacionais para o Covid. Essa compra pode ser considerada pela dispensa da Lei 13.979. Antes dos professores responderem, Vanessa, só queria te dizer o seguinte, se o evento ele não aconteceria se não existisse a Covid, ele não é ligado à Covid. Agora, se o evento está acontecendo porque o Covid aconteceu, ele é indireto. Eu imagino que a resposta dele seja sim, né, professor? Na minha opinião, você respondeu muito bem essa questão. Olha, o prazo. Qual é o prazo? Foi algo que era planejado antes, daria para fazer um tempo normal. Então, você respondeu muito bem. É o deadline. Não sei se a professora Lidiane quer complementar nessa resposta. Sim, eu acho que a gente tem sempre que, entre a dispensa e a licitação, a gente sempre tentar ir para a licitação. Uma vez indo para a licitação, pensar nessa questão. Esse é um fato que ocorreu, eu tenho que atender por conta da Covid,
Não foi por conta da Covid. No caso do professor, é um material promocional, pelo que eu estou entendendo, educacional para Covid. Então, para Covid. Para então, Covid, um material educacional, acho que para fazer panfleto. Ensinar como utilizar a máscara, então sim, se fosse outro, não. Então é para Covid, sim. Indireto. Então, assim, né? Se o evento foi causado pelo advento da Covid, indireto. Então usa a lei. Para a gente finalizar, professores, essa nova lei de licitação sai ou não sai, gente? Posso falar? Por favor, pode começar. Falar, Lidiane, não sei. Bom, ela encontra-se em tramitação no Congresso, mas eu acredito, tá, pelo que a gente está vivendo hoje, né, que ela vai passar por uma reflexão. Essa é a minha opinião. E até vi também o Marçal Justin Filho, na obra dele, ele também trouxe essa conclusão e que eu concordo plenamente. Quem sou eu para discordar do Marçal, mas concordo plenamente. Por quê? Porque o que a gente está vivendo hoje, né, momento de incertezas, e eu acho que a nossa geração nunca viveu nada parecido. Então, a gente vai ter que aprimorar a nossa lei. Claro que ela já vai vir muito mais aprimorada, lógico, mas alguma coisa a gente vai ter que aprender com esse momento da Covid. Essa lei 13979, né, já foi um avanço muito, muito importante para os gestores atuarem, né, para realmente não ter o apagão das canetas, e acho que talvez o projeto de lei passe por alguma relativização, né, se Deus quiser a gente não passe mais por nada parecido, mas pode ser que passe. Então, assim, eu acho que, e para esse ano eu acho muito difícil, até porque, né, com a pandemia, eleições municipais, né, então acho muito difícil ter para esse ano, mas... Professora. A quantidade de medidas provisórias que trancam pauta, né? A medida provisória é editada pelo presidente, né? Pelo chefe do Poder Executivo, mas vai para o Legislativo, tem que passar pelas duas casas, e ela não pode ficar muito tempo aguardando e tranca a pauta. Então, ela acaba entrando na frente de outros projetos de leis que estejam para serem votados. Então, com a quantidade de medidas provisórias, vai ser difícil ter tempo de votar a lei de licitação.